Olá, pessoal. Hoje a gente vai dar início, né, ao curso de redes de computador. Esse assunto está previsto, na verdade, é apresentado no livro do professor Kurose. É o primeiro capítulo, tá certo? Ok, então a gente vai fazer essa introdução, falar de diferentes aspectos e características, usando a internet como exemplo, para depois a gente discutir ao longo dos próximos capítulos as diferentes camadas da arquitetura da internet e seus protocolos. Então, o livro-texto que a gente usa na disciplina, como eu mencionei, é o livro do professor James Kurose. Né? Estes slides também são... Eu parti, né, dos slides disponibilizados pelo professor Kurose e fiz algumas edições, traduzi para o português e outros ajustes que eu julguei interessante aqui para a disciplina. Tá? Então, não posso deixar de dar os créditos para o professor Kurose, né, quem fez os slides. Bom, então, no contexto da disciplina, a gente tem como desafio discutir redes de computadores, apresentar conceitos, protocolos, e isso vai ser conduzido da seguinte forma. Então, nesse primeiro momento, a gente vai discutir, de maneira geral, redes de computadores e internet, alguns conceitos mais introdutórios e básicos para discutir em seguida as camadas, as principais camadas da arquitetura da internet: aplicação, transporte, rede e camada de enlace. A gente ainda vai abordar, de maneira mais objetiva, alguns aspectos relacionados a redes sem fio e sobre gerenciamento de redes. Falando especificamente deste capítulo, né, que a gente apresenta como uma introdução, a ideia é discutir o contexto geral do que são redes de computadores, para posteriormente falar com mais detalhes, né, cada um dos protocolos e discutir esses protocolos nas suas respectivas camadas da arquitetura. Tá? Então, vai ser uma abordagem descritiva, como durante todo o curso, utilizando exemplos da internet. Então, a gente vai discutir e apresentar conceitos de redes de computadores, olhando para a internet, uma vez que a internet é talvez o exemplo de rede de maior sucesso e popularidade. E a gente a usa diariamente. Então, nada melhor do que utilizar os exemplos, né, de casos da internet para discutir esses conceitos. E aqui a gente tem um resumo, né, do que a gente vai discutir, o que é a internet, protocolo, vamos discutir a borda e o núcleo da rede, enfim. Tá ok? É importante destacar que a gente vai ter foco nessas 5 primeiras sessões do capítulo 1, e rede sob ataque, né, questões de segurança e a história da internet, a gente não vai discutir aqui, tá? Então, bem no início, o Kurose faz uma apresentação da internet com base nos componentes, como é que ela é formada. Então, essa figura à direita, a gente pode ver os dispositivos que se interconectam, né, via internet. Então, a gente está falando aí de bilhões de dispositivos computacionais com capacidade de computação, que são interconectados. A gente tem desde computadores como servidores, aqui na ilustração, veículos, né, semáforos, que podem ter acesso à internet, e, enfim, né, celulares, geladeira aqui, ó, né? Então existem uma gama gigantesca de dispositivos que podem estar interconectados à internet. Todos esses dispositivos a gente enxerga, sob o ponto de vista da internet, como um hospedeiro, ou host, ou mesmo um sistema final. Então, esses dispositivos, eles hospedam parte de uma aplicação que a gente vai dizer, né, a gente vai discutir ao longo da disciplina, esse conceito de aplicações distribuídas. Uma vez que, para a aplicação funcionar, precisa a execução de diferentes processos em máquinas diferentes. Né? Por exemplo, vamos citar aqui a web. Quando você está acessando uma página web, a gente consegue entender facilmente a composição de pelo menos 2 processos que são executados em máquinas diferentes. Um processo que vai rodar na sua máquina agora para ver esse vídeo. Você tem no seu computador aí
um navegador no qual você está acessando o YouTube para acessar e assistir esse vídeo. Então, esse navegador, ele é um processo que está em execução no sistema operacional do seu computador e na sua casa. Mas esses dados estão vindo de uma outra máquina, que é o servidor lá do YouTube, que fornece esses dados para você através da rede. Então, nessa ilustração que eu acabei de fazer alusão, a gente tem dois processos executando em máquinas diferentes, né? E a aplicação que seria YouTube nessa ilustração, ela é viabilizada por esses dois computadores, né? O que está na sua casa e o servidor em si. Então, parte do processo, parte da aplicação roda em uma máquina, parte da aplicação roda em outra máquina. Por isso a gente diz que essas duas partes, né, ou esses sistemas finais, vejam que eles estão nas extremidades da internet, né? Por isso são vistos como sistemas finais, eles estão rodando as aplicações. Então eles hospedam as aplicações. Daí serem chamadas de hospedeiro. Ok? Continuando, temos também, além dos hospedeiros, né, que ficam aqui na extremidade, conhecido como sistemas finais, a gente tem elementos mais ao núcleo da rede, observem, que são os roteadores, responsáveis por encaminhar os dados. Esses dados vão ter que viajar por essa rede de comutadores para que alcancem o respectivo sistema final, né? Então, as informações vão ser quebradas em pequenos dados, que a gente chama de pacote, e esses pacotes vão viajar passando por esses roteadores até chegar a um destino, né? Imaginando que, por exemplo, sai de uma máquina para outra, aqui nessa viagem, né? Então, é necessário todo esse processo de escoar as informações através do núcleo da rede, tá? E os roteadores em si são interconectados entre eles através dos enlaces. Então, a gente tem interconexão dos roteadores entre si, e observem que existem ainda roteadores que a gente chama de borda, né? Roteadores de borda são os roteadores que estão mais próximos dos clientes, dos usuários. Então, as máquinas, os sistemas finais, vão ter uma rede de acesso para se interconectar com esses roteadores de borda, como vocês estão vendo aqui na ilustração, tá? Esses enlaces, eles vão ser viabilizados através de um meio físico, pode ser fibra ótica, cobre, uma transmissão por rádio ou por satélite, com ou sem fio, né? Vão utilizar tecnologias de enlace diferentes e tecnologia associada a esses meios de transmissão vão representar ou alcançar taxas de transmissão diferentes, né? Lembrando que a taxa de transmissão a gente sempre se refere em bits por segundo. Então é bits por segundo, kilobits por segundo, megabits por segundo, enfim. Beleza? Então, observe ainda, olhando a internet em termos de componentes, que a gente tem ainda o que seria uma rede, né? Ó, Kurose, nessa ilustração, ele mostra a interconexão de diferentes redes, que é exatamente a internet. Então, cada conjunto de dispositivos, roteadores e enlaces que são interconectados e gerenciados por uma mesma organização, pode ser visto como uma rede, né? Então, aqui a gente tem uma rede de uma empresa, aqui a gente tem uma rede de um provedor de internet, aqui a gente já tem uma rede móvel, né? Aqui uma rede residencial, tem até uma geladeira black aqui, né? Vocês estão vendo? Enfim, então essa interconexão de diferentes redes conceitua, né? Viabiliza o que a gente chama de internet. Ou, ao contrário, a internet interconecta diferentes redes. Beleza? Então, por hora, é isso que a gente precisa ter em mente. Não podemos esquecer o que é um sistema final. Esse sistema final roda processos, e esses processos vão interagir entre si através de uma infraestrutura de rede para que
devido a uma aplicação distribuída. Nessa infraestrutura, a gente tem os elementos de borda, que são os hosts, temos os elementos do núcleo, tipicamente os roteadores e comutadores. Os hosts e os roteadores são interconectados através dos enlaces, e a rede seria um conjunto de dispositivos, roteadores e enlaces, e sistemas finais que são gerenciados por uma mesma organização. Nesse slide, o Kurose apresenta alguns dispositivos interessantes, né? Diferentes, inusitados. Então, talvez assim, um dos mais antigos que apresenta e é discutido no livro do Kurose desde as edições mais antigas, é essa torradeira aqui, que vai torrar o pão de acordo com a previsão da internet. Se for chover, ele torra uma nuvem. Se for fazer sol, ele torra um solzinho, né? E aí, assim, refrigerador que tem conectividade, a gente tem câmeras de segurança, dispositivos de gerenciamento de outros dispositivos, né, voltados aí para controle de internet das coisas, entre outras possibilidades, sensores, enfim, porta-retrato digital, onde é possível enviar fotos via rede. Quer dizer, existe uma infinidade de dispositivos que são interconectados à internet. Tecnicamente, todos esses dispositivos devem ser vistos como sistemas finais, certo? Eles ficam na borda, né, na periferia da internet, ok? Aqui a gente tem um medidor de energia, né? E a cada dia vão surgir novos dispositivos, tá? Isso é uma coisa que só tende a crescer, beleza? Um outro conceito, um outro componente, né, dessa infraestrutura toda são os protocolos. Então, os protocolos, eles vão controlar o envio e o recebimento de mensagens entre os elementos que envolvem essa infraestrutura, tá? Também a gente não pode perder de vista esse conceito de rede de redes, né? E existe uma hierarquia que é livre. Além disso, redes públicas versus redes privadas. Isso vai ficar mais claro ao longo da disciplina, tá? Outra coisa que é importante a gente chamar a atenção é o conceito de padrões da internet. Então, a gente não pode perder de vista o conceito de padrão. A padronização, seja de um protocolo ou de um dispositivo físico, está fortemente associada à conversa, à compatibilidade entre esses dispositivos. Então, imagina, por exemplo, a padronização de uma interface de comunicação. A ideia é que, em havendo um padrão, diferentes fabricantes, por exemplo, possam fabricar dispositivos, mas que eles sejam compatíveis entre si, porque eles vão implementar o mesmo conjunto de regras. Tudo isso porque existe um padrão, tá? Então, na internet, a gente tem padrões em nível de software e em nível de hardware. Exemplo de padrões em nível de software. O próprio protocolo IP, que vocês já devem ter ouvido falar bastante, a gente vai discutir ele com detalhes ao longo do curso. O protocolo IP, ele é padronizado num documento que a gente chama de Request for Comment, uma RFC, que é padronizado pelo Internet Engineer Task Force, o IETF. Tá? Então, o IETF padroniza protocolos que rodam na internet. Obviamente, nem todos os protocolos são padronizados. A gente vai estudar mais à frente que o Skype não é padronizado. Pelo contrário, é proprietário. Então, quando um fabricante ele não quer que outros construam, fabriquem, né, ou implementem, né, se a gente for pensar em software, soluções dele, ele não padroniza, pelo contrário, ele esconde as informações. Né? Veja, por exemplo, a Coca-Cola não tem. A receita da Coca-Cola não é conhecida. Né? É um segredo, porque só a Coca-Cola produz. Se fosse conhecida, outros produziriam também. Né? Então a ideia aqui é
o que é padronizado, diferentes fabricantes vão produzir, e isso que cada um desses fabricantes for produzir vai ter compatibilidade com outros dispositivos ou soluções do mesmo padrão. Isso serve tanto para software como para hardware. Tá? O que é software em nível de internet é padronizado pelo IETF, e o que é hardware, né, tipicamente as interfaces de rede, são padronizadas pelo I3E. Ok? Que são uma ilustração, né, seria o site do IETF, onde você consegue buscar as RFCs e saber exatamente como é a padronização de um protocolo, por exemplo. Tá? Ao longo do curso, em algumas oportunidades, a gente vai mostrar a RFC de alguns dos protocolos. E a gente pode ser interessante, em alguns casos, acessar o site do IETF para tirar dúvidas ou matar algumas curiosidades sobre alguns aspectos dos protocolos padronizados. Beleza? E aqui a gente pode visualizar o site do I3E, onde também você pode buscar padrões, sem falar que o I3E é uma comunidade que tem biblioteca digital, né, de artigos, e esse material é acessível, na sua grande maioria, através do portal de periódico da CAPES, que é um serviço que o Ministério da Educação disponibiliza, né, paga para as instituições de ensino e pesquisa do Brasil, públicas, né? Então vocês podem ter acesso, buscar artigos em uma determinada área dessa base do I3E, ok? É usando o I3E Explorer Digital, tá? Então, como a gente falou lá um pouquinho mais no início da aula de hoje, a gente viu os componentes, né, da internet, viu que no final das contas a gente tem os hosts ou hospedeiros ou sistemas finais rodando na periferia da rede e que eles vão rodar, executar parte da aplicação distribuída. Então, já há alguns anos a gente pode dizer que a principal função de uma rede é potencializar a vida, viabilizar aplicações distribuídas. Existe um número gigantesco de aplicações distribuídas, né? Algumas mais famosas que outras. Aí tem algumas ilustrações de aplicações bem conhecidas e que algumas delas mudou a forma das pessoas se relacionarem, né? E tudo isso é possível graças à infraestrutura da internet. Tá? Existem ainda algumas características da internet que potencializam o surgimento rápido de novas aplicações. Isso a gente vai discutir ao longo do curso. Então, tem diversas aplicações, né? Muitas aplicações hoje são baseadas em web, né? Utilizam os navegadores web para potencializar como infraestrutura para essas aplicações. E aí a gente vai discutir também ao longo do curso aspectos relativos às características das aplicações. Algumas aplicações têm características diferentes das outras. Em função dessas características, ou melhor, em função dessas necessidades ou de requisitos dessas aplicações, são utilizados protocolos diferentes. Perfeito? Olhando a internet como serviço, né, a gente identifica uma infraestrutura de comunicação, que é essa ilustrada aqui, que possibilita diferentes aplicações distribuídas. Como a gente estava falando antes, web, stream de vídeo, multimídia, teleconferência, e-mail, games, e-commerce, mídia social e, enfim, um grande número de aplicações, inclusive algumas delas que ainda vão surgir. A gente nem sabe o que vai aparecer por aí na frente, né? Então, aplicações. Só que essas aplicações, ou quaisquer outras que venham a surgir, só vão poder utilizar dois tipos de serviços de comunicação. Um serviço que a gente diz que ele é não orientado à conexão e não confiável, e outro serviço
que é orientada à conexão e confiável. Isso aqui, esses dois serviços, estão totalmente associados aos protocolos da camada de transporte. Só para ilustrar, né? O protocolo UDP, que roda na camada de transporte da arquitetura da internet, ele provê um serviço não orientado à conexão e não confiável. Já o TCP, também protocolo da camada de transporte, ele oferece um serviço orientado à conexão e confiável. Quem é que escolhe qual serviço vai utilizar? Exatamente o programador, né? O desenvolvedor. Na hora que ele está criando a aplicação, ele está programando, né? Um programinha que vai ser executado em cima do sistema operacional, ele vai utilizar uma API que vai usar UDP ou TCP. Ele escolhe isso. E essa escolha deve estar associada a essas características da aplicação que ele está desenvolvendo. Perfeito? Lembrando que toda a parte de infraestrutura, essa infraestrutura de dispositivos, o desenvolvedor ele não interage com isso. É uma outra característica interessante da internet. Ele simplesmente precisa definir o que é que ele vai usar em nível de serviço da camada de transporte. Isso torna muito fácil a criação de novas aplicações. E a gente vai discutir isso com mais detalhes à frente. Então vamos puxar uma discussão aqui sobre protocolo. O que é um protocolo? Então, se a gente partir da definição aqui, ó, protocolo define o formato, a ordem de mensagens recebidas e enviadas por aqueles que estão sendo partes da comunicação e as ações que são tomadas quando da transmissão ou da recepção dessas mensagens. Imagina que você está na rua e aí, tudo bem que hoje em dia, né, tá na rua de máscara, né? Mas enfim, chega uma pessoa estranha e fala para você: "Que horas são, por favor?". Então, essa mensagem que ele mandou para você, "que horas são", é uma mensagem que é bem conhecida para você. Você vai saber responder se você tiver relógio, né, obviamente. Vai olhar as horas e vai responder para ele: "Olha, são 8:30 da manhã", por exemplo, né? Ele vai agradecer, enfim. Por que foi possível essa comunicação entre esses dois estranhos entre si? Porque eles falam a mesma língua. Então, eles estão utilizando o mesmo protocolo de comunicação. Significa dizer que, para que exista uma comunicação com sucesso, precisa ter um conjunto de regras mínimas para que os dois elementos da comunicação se entendam e saibam que ação tomar na hora que recebem ou enviam uma mensagem dessa, né? Ele, a pessoa que perguntou as horas para você, queria saber as horas, sabia qual era a mensagem que ele tinha que mandar para saber as horas. Você, como sabia o significado da mensagem, que horas são, você sabia que tinha que olhar para o relógio e como responder a ele, né? Então, existe um conjunto de mensagens. É lógico que, falando de seres humanos, o nível de abstração aumenta, né? E o número é infinito de possibilidades de comunicação. Mas na hora que a gente traz essa realidade para o conceito dos computadores, né, ou das máquinas, criando, vamos dizer assim, os protocolos de rede, a gente precisa ter um certo rigor no formato, nas ordens das mensagens e das ações que serão tomadas em função do recebimento ou da transmissão dessas mensagens, tá? Então, os protocolos definem tudo isso. Tudo isso tem que estar definido nos protocolos. E como a gente ventilou, comentou mais no início da aula, uma boa parte dos protocolos tem isso padronizado nas RFCs, né, do IETF. Alguns deles não, mas outros sim, tá? Mesmo aqueles que não são padronizados, notem bem, as regras estão definidas. A diferença é que nos protocolos que são proprietários, não existe um documento com as regras disponível para todo mundo.
ou para todos os fabricantes, né? No caso dos protocolos proprietários, as regras existem, mas estão confinadas, escondidas, né? Com acesso exclusivo para o proprietário. Toda vez que ele for implementar aquele protocolo, ele tem que seguir o mesmo conjunto de regras já definidas, né? Então, o Skype é um exemplo de aplicação que utiliza protocolos proprietários. Toda vez que você vai usar o Skype, você tem que baixar o aplicativo, né, o programa do Skype, direto do Skype. Não tem outro fabricante, não tem outro desenvolvedor do software, só o Skype, ok? Mas qualquer um que baixar o software do Skype vai respeitar as mesmas regras, tá certo? Ok. Então, vamos tentar interpretar aqui esse exemplo de duas pessoas se comunicando, né? Oi, né? Alice manda uma mensagem para Bob, Bob escuta o oi e sabe o que é que tem que fazer, responder oi também. Depois, Alice manda uma mensagem perguntando que horas são, Bob olha o relógio e responde para Alice. Então, tem uma ordem bem definida, né, das mensagens aqui. Observe que a linha do tempo está evoluindo seguindo a setinha azul aqui. Outro cenário de protocolo, só que agora envolvendo computadores, seria, por exemplo, um cliente solicitando o estabelecimento de uma conexão TCP, que é um protocolo da camada de transporte. O servidor responde esse pedido de conexão, e aqui a gente tem a criação, ou melhor, o pedido de uma página web do cliente para o servidor, e o servidor acessa o disco e manda o arquivo para o cliente. Então, isso ilustra a ideia de protocolo para viabilizar a comunicação entre máquinas aqui. Para reforçar, um protocolo vai definir o formato, a ordem das mensagens trocadas entre duas ou mais entidades que fazem parte da comunicação e as ações que serão tomadas, as ações que vão ser executadas pelos elementos envolvidos na comunicação, certo? Beleza? Então, tudo, ou pelo menos boa parte de redes, se a gente está falando de rede para viabilizar a comunicação, e a comunicação, nesse caso, vai envolver computadores e dispositivos, né, máquinas, significa, então, que tudo vai ter que estar especificado em protocolos, né? E os protocolos só existe comunicação entre dois ou mais elementos, se eles estiverem seguindo os mesmos protocolos. A definição da internet pode ser vista como uma arquitetura de rede, né? E a internet, nesse conceito de arquitetura, pode ser visualizada como uma pilha de protocolos, que a gente vai discutir ao longo do curso. Então, é um conjunto de protocolos que devem ser seguidos, né? Devem ser implementados entre ou pelos elementos que fazem parte dessa comunicação, para que exista a comunicação em si. Okay? Veja, por exemplo, que se você estiver na mesma sala do que uma outra pessoa, vocês dois estão na mesma sala, e um fala alemão, o outro fala japonês apenas, existe comunicação? Não existe comunicação. Por quê? Os protocolos de comunicação, né, ou protocolo de comunicação, que é a língua dos dois participantes, né, dos dois que desejam se comunicar, não é a mesma. Fisicamente, eles estão ligados, né? Tem meio físico para transmitir e receber informações, que seria o ar. O ar. Eles estão. Um escuta o outro, mas escuta um protocolo que ele não conhece. Então, não existe comunicação. É a mesma coisa. Se duas máquinas tiver um cabo ligando uma máquina com a outra, fisicamente eles estão conectados. Mas se os protocolos não forem os mesmos, não existe comunicação. Ok? Beleza, então a gente vai discutir agora a seção 1.2, que trata sobre a borda da rede.
Reforçando, a borda da rede é onde estão os hospedeiros, ou os hosts, que são os elementos que vão hospedar parte das aplicações distribuídas aí, tá? Estes hosts fazem uso de redes de acesso para se interconectar com a internet. Observe que na ilustração aqui, ó, todos os dispositivos que estão na periferia têm uma infraestrutura física que os liga ao núcleo da rede, tá? E o núcleo faz o encaminhamento desses dados para que um elemento, um computador, por exemplo, que está lá no Japão, consiga se comunicar com outro computador que está aqui em Teresina, em qualquer outro lugar do mundo. Então, a periferia da rede, ou a borda da rede, estão os sistemas finais. Né? Ok? A gente tem as aplicações sendo rodadas pelos computadores ou dispositivos, melhor dizendo, os hosts. E essas aplicações, elas podem seguir paradigmas de aplicações distribuídas diferentes. Dois mais comuns aqui, né, mais conhecidos, é o modelo cliente-servidor. Nesse modelo de aplicação distribuída, a gente tem um host que vai servir o tempo todo, ele vai receber solicitações dos clientes via rede, né? E vai ser responsável por servir. Imagina só um servidor web. Os clientes vão no browser web, no navegador web, vão acessar, entrar numa URL e solicitar um arquivo, uma página web ou coisas do gênero. Solicita isso para o servidor web, o servidor vai acessar o disco e mandar esse arquivo, essa página web para o cliente. Então, nesse modelo, nesse paradigma de arquitetura distribuída, a gente tem um host que fica só servindo, né? Tipicamente ele fica ligado 24 horas, e um outro host que só fica solicitando. Ele não serve. Por isso que a gente disse que é um modelo cliente/servidor. E existem outros modelos, como por exemplo o modelo peer-to-peer, aonde os hosts eles são ao mesmo tempo, vamos dizer assim, servidores e clientes, né? Então existe uma analogia, salvo engano, não sei se tem isso no Kuroz, no livro do Kuroz, mas seria o seguinte: imagina que você vai fazer uma festa e aí você tem um problema que é comprar a comida e a bebida da festa. Se for todo mundo que você chamou, a comida tem que ser, sei lá, X. Mas se aqueles convidados não forem todos, corre o risco de você comprar mais comida do que precisa. Ou ainda pode acontecer de as pessoas que você convidou levarem outras pessoas. Então você tem um problema de organizar a festa e pode ser que a demanda, o número de convidados, seja muito maior ou muito menor do que os recursos, que é a comida. Como dimensionar isso de maneira mais flexível, né? Ou autodimensionar isso. Então, o que é que a turma faz normalmente? Vai fazer uma festa, se você for, leve sua bebida, leve isso de bebida e aquilo outro de comida, né? O cara vai fazer um churrasco. Quem for leva meio quilo de picanha, meio quilo de carne. Então, se aquela pessoa vai para a festa, ela leva o recurso, a comida, e leva também a demanda, que é a barriga. Quanto mais gente, mais comida, mas também mais comida. Então, o modelo peer-to-peer é um modelo que tem essas características, né? E ele tem as vantagens com relação à escalabilidade. Ele escala muito melhor do que o modelo cliente-servidor. No modelo cliente-servidor, esse servidor usualmente é uma máquina de maior capacidade em todos os aspectos, mas ela tem a quantidade finita de recursos. Então, em algum momento, se essa demanda dos clientes for
maior do que um determinado valor, ela não vai ter capacidade de atender. Já no modelo peer-to-peer, ao mesmo tempo que você tem mais elementos solicitando, você também tem mais elementos servindo. Então, isso permite uma melhor escalabilidade. Nessa infraestrutura, os elementos que estão na borda, né, os hosts, eles precisam se interconectar para se ligar fisicamente com a rede. Né? Lembra, os hosts estão na periferia, aqui na borda da rede. Mas para eles fazerem parte da rede e usufruir dessa infraestrutura, tem que ter uma infraestrutura que os liga fisicamente. Então, essa infraestrutura que interconecta os hosts ao núcleo da rede, a gente chama de rede de acesso, que podem fazer uso de diferentes meios físicos, né? Então, na casa de vocês, existe uma infraestrutura que interconecta o computador de vocês ao provedor de internet de vocês. Na verdade, quando a gente fala provedor de internet, o serviço que o provedor de internet nos fornece é a rede de acesso. A gente paga por essa ligação do nosso computador até o roteador de borda, que é do provedor de internet. Então, a gente paga por isso aqui, ó. Ok? O serviço, a rede que vocês contratam para acessar de casa a internet ou para acessar a internet do celular, ela só viabiliza essa infraestrutura aqui. O restante no conceito da internet, não é provido pelos provedores de internet, né? Ou melhor, pelo provedor que provê a sua internet. São por outros provedores. Daí o conceito também de redes e redes. Né? Essa rede de acesso ela pode ser institucional, pode ser móvel, enfim. E existem algumas características que a gente tem que observar nessa rede de acesso. Essa rede de acesso é compartilhada ou dedicada? Qual é a largura de banda dela? Né? Qual é a taxa de transmissão que você vai conseguir do seu computador até o roteador de borda da rede? Quando você faz aquele teste para saber se a sua conexão está boa ou não na sua casa, você está testando isso aqui, viu, pessoal? Ó, esse teste de conectividade é só até o roteador de borda do seu provedor de internet. Você não testa a conexão fim a fim. Certo? É diferente da rede de esgoto, de água, de energia, que você tem que ter a garantia desse serviço do início ao fim, né, do processo, ok? Isso que você contrata, que você paga de internet, é só pelo acesso. Só essa ligação do seu computador, por exemplo, até o roteador de borda que está na borda do núcleo, ok? Se a gente falar mais especificamente, né, das tecnologias, é importante a gente entender que existe uma complexidade de infraestrutura física para interconectar a casa, a residência, né, o sistema final, o host, a um roteador da internet. Então, tem que existir um meio físico, uma infraestrutura para fazer essa interconexão. E essas infraestruturas têm um custo significativo, né, para implantar. Dessa forma, isso aconteceu diversas vezes, né, na história da internet, e meio que isso vem se repetindo, que é reutilização de uma infraestrutura. Então, no caso da DSL, né, Digital Subscribe Line, a gente tem um cenário onde uma infraestrutura que já existia antes, a infraestrutura de telefonia fixa, é utilizado como meio físico para fazer essa interconexão da casa do assinante com o roteador que vai interconectar a casa do assinante à internet. Então, essa aqui é a rede de acesso. E a infraestrutura física que vai ser usada para isso está apoiada numa infraestrutura pré-existente da telefonia, né? Da telefonia fixa. Isso, de certa forma, acelerou ou acelera o processo de
prover o serviço, uma vez que reutiliza uma infraestrutura já existente. Por outro lado, ela não tem as características apropriadas ou as melhores características para fornecer esse acesso. Então, usualmente, ela tem algumas limitações, tá? Então, aqui nesse exemplo, existe uma separação de frequência, né? Canais que vão ser utilizados para o telefone, nesse caso o telefone não deixa de funcionar, e existe uma outra faixa de frequência que vai ser utilizada para o envio dos dados, tá? Então, o meu principal interesse de chamar a atenção aqui para essa tecnologia é esse custo reduzido de implantação, uma vez que utiliza uma parte da infraestrutura já existente das redes de telefonia, ok? Existe aqui também umas limitações físicas, né? Entre a casa do assinante ou de um escritório que seja até a central da operadora, ok? Bom, pessoal, então aqui a gente tem uma outra alternativa de rede de acesso, né? Onde não se utiliza a infraestrutura de rede telefônica. Nesse caso, é utilizada a infraestrutura de TV a cabo, de certa forma, economizando aí o operacional, e ela faz uso de duas tecnologias de meio físico, na verdade, dois meios de transmissão, né? O cabo coaxial e a fibra ótica, tá? A rede de cabo e fibra vão interconectar um conjunto de residências para prover esse serviço de TV, internet e também de telefonia. Vale chamar a atenção que esse é um acesso compartilhado até o roteador de borda, né, que é o roteador do provedor. Diferente do DSL, que tem um acesso dedicado, uma vez que o circuito telefônico é dedicado, né, do usuário até o provedor. Aqui a gente pode ver a tecnologia híbrida com anéis de fibra ótica, né, nessa parte que é mais próxima do operador, né, do provedor, e tem um segundo momento, como eu mencionei, utilizando cabo coaxial, tá? Daí o nome de híbrido, né? Fibra e cabo coaxial, ok? Isso torna de alguma forma mais barato, né? A implantação e o custo do cabo coaxial, nessa visão, acaba sendo mais barato. Aqui a gente tem uma outra visualização dessa tecnologia que faz uso de fibra e cabo coaxial, olhando com detalhes a perspectiva do assinante, tá? Observem. Na casa do usuário, chega o cabo coaxial, tem um divisor, e aí a gente tem o serviço de TV a cabo e o serviço que liga no modem para acesso à internet, serviço de dados. Como eu mencionei, salvo engano, o serviço da NET aqui em Teresina segue essas características. Então a gente tem a ilustração da multiplexação FDM, né, que é uma multiplexação por divisão da frequência. Significa que a tecnologia vai operar com subcanais, né, como a gente está ilustrando aqui, ou visualizando aqui, canais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, onde cada canal desse tem uma faixa de frequência independente, e aqui a gente pode perceber que diferentes canais de 1 a 6 nessa ilustração estão sendo utilizados para vídeo, né? Seriam canais independentes aí da TV a cabo, e 2 canais para dados, upstream, downstream. Ainda tem um outro canal para controle. Isso tudo utilizando essa multiplexação, que a gente vai estudar também com mais detalhes à frente. Bom, uma outra alternativa, ou um conceito talvez seja mais apropriado, né, é esse do FTTX, onde a gente tem Fiber to the Home, né, o H de Home aqui, nesse caso
imaginando que a fibra chega à casa do assinante, por isso FTTH, e FTTX seria a possibilidade de você ter fibra chegando ao escritório, à escola, e o que quer que seja, tá? Nesse conceito, a fibra chega até a porta do assinante, diferente do que a gente viu há pouco, que é um híbrido entre coaxial e fibra, tá? Então, por exemplo, hoje aqui a gente tem o serviço do Vivo Fibra, que segue essa ideia de fibra até a casa do assinante. E nesse conceito, você tem tipicamente as redes óticas passivas, que elas têm como benefício não requerer alimentação, energia elétrica do campo, né? Existe uma dificuldade de você prover alimentação elétrica nas ruas, vamos dizer assim, né? Então, por isso que a gente diz que ela é passiva, tá? E é uma estrutura que consegue entregar taxas mais altas e prover também o serviço conhecido como triple player, onde a gente tem televisão, telefone e TV associados a um único serviço, tá? Outro acesso comum, né, que é o que a gente tem, por exemplo, aqui na UFP, é o acesso à internet, onde você tem uma infraestrutura de tecnologia Ethernet, que é uma tecnologia da camada de enlace, que a gente vai estudar mais ao final do curso, quando a gente estiver discutindo a camada de enlace. É a tecnologia mais difundida e mais utilizada no mundo, se tratando de cabo, né, coaxial. Então, existe o roteador da instituição e as máquinas da instituição se interconectam à internet através dessa rede Ethernet como acesso, tá? Então, existe uma família de tecnologia, da tecnologia Ethernet, alcançando até o 10, 100 gigabits de Ethernet. Ok? Como é do dia a dia de vocês, existe ainda as redes de acesso sem fio, tá? Lembrando que a gente está falando aqui de acesso, interconexão dos hosts com o primeiro roteador da internet, né? O roteador mais periférico da internet, tá? Então, esse acesso pode sim ser feito usando uma tecnologia sem cabos, sem fio, e é um acesso compartilhado, né? A gente tem duas possibilidades mais gerais, né? Uma rede local, quando a gente fala de LAN, é Local Area Network, são redes de pequenas dimensões, né? Assim, numa área próxima a uma residência, tá? Então, usualmente, a gente faz uso do Wi-Fi, que também a gente vai estudar mais à frente, na ordem de algumas dezenas de metros, e com possibilidade de taxa de transmissão até próxima de 400 megabits por segundo, né? Na família do Wi-Fi mais promissora, né? Com várias antenas. Pensando em coberturas maiores, na ordem de dezenas de quilômetros, a gente tem, todo mundo tem acesso, ou boa parte tem, faz acesso com a cobertura de rede celular. Então, a infraestrutura de telefonia celular, no passado, foi repensada para que pudesse ser aproveitada e oferecer uma rede de dados também, similar ao que aconteceu bem no início da internet, onde a rede de telefonia fixa foi utilizada para fazer acesso nos modems, né, nos primeiros modems, e depois também no DSL, como a gente viu. Então aqui a gente tem uma cobertura sem fio de maior alcance, maior cobertura, na ordem de algumas dezenas de quilômetros, operando próximo aí de dezenas de megabits por segundo, e estamos na expectativa da nova geração, né, do 5G, tá? Tendo uma visão mais residencial, né, a gente, na nossa casa, vai ter que ter uma rede de acesso, que pode ser um DSL da vida,
um cabo modem, ou até uma GPON, usando esse conceito de fibra até a residência. Usualmente vai ter um equipamento único, que vai reunir vários serviços, desde roteador, ponto de acesso e um modem, né, para tratar essa tecnologia de acesso. Usualmente esse equipamento também tem interface Ethernet, que provê a interconexão cabeada de alguns dos dispositivos, e quase todas as residências hoje fazem uso também do Wi-Fi para ter dispositivos sem fio e com alguma mobilidade dentro da residência. Tá? Esse é um panorama geral. Outro aspecto relevante que a gente não pode perder de vista é que, para a comunicação, tem que ser feito o uso de um meio físico, para que o bit se propague nesse meio físico. Existem diferentes tipos, né, de meio físico, e é nesse meio físico que o bit efetivamente vai ser propagado. Tá? Ele vai compor o enlace físico, que vai ligar fisicamente o transmissor-receptor. Esse meio físico, esse enlace, melhor dizendo, pode utilizar meios guiados, que são os enlaces que faz uso de cabos, que pode ser fibra, cabo de cobre, e pode ainda ser enlaces não guiados, onde não é necessário cabo. Como a gente conhece, o Wi-Fi, sinais de rádio, satélite, enfim. Tá? Um dos meios físicos mais comuns e bem populares é o par trançado, onde pares de fios de cobre vão ser trançados. Existe nesse caso um determinado nível de isolamento, né? Os meios guiados, né? O uso de cabo permite usualmente menor interferência quando comparado aos enlaces sem fio. E aqui a gente tem várias categorias, né, de cabo par trançado. Por exemplo, a categoria 5, que pode chegar a 1 gigabit Ethernet, e a categoria 6, 10 gigabit, enfim. Aí, nesse caso, qual meio físico, qual cabo, qual é a categoria, isso vai depender da tecnologia, tem que ser lida a especificação, né? Não é o nosso objetivo aqui no curso detalhar tudo isso. A gente está tendo uma visão geral, né? Por isso que a gente diz que esse capítulo inicial do livro é a introdução, fazendo um panorama geral para que a gente estude os protocolos com mais detalhes, tá? Então, uma alternativa de meio físico é o par trançado. Outra alternativa são cabos coaxial. A gente viu, né, no híbrido do cabo modem, né, ou no HFC, que faz uso de cabo coaxial. Nesse cabo a gente tem dois fios, né, concêntricos, concentros compartilhados. Aqui a gente tem uma pequena ilustração, tá? Trabalha de forma bidirecional e tem mais de uma frequência, são múltiplas frequências no mesmo canal, como a gente viu no HFC. Por isso a gente diz que ele é banda larga. Na fibra, a gente tem o transporte dos bits através da luz, né, de pulsos de luz. Existe uma baixa interferência eletromagnética na fibra, baixa atenuação, consegue transmitir em taxa de transmissão alta, né, baixa taxa de erro. Enfim, é um meio físico que muito promissor. E é o meio físico utilizado, como a gente viu, no FTTX. Né? Meio físicos de rádio. Então, nesse caso, a gente não tem cabos, como o próprio nome está dizendo, serão ondas de rádio. Os sinais vão ser transportados por ondas eletromagnéticas, também bidirecional. Tem uma série de problemas inseridos pelo ambiente, reflexão, obstrução, interferência, né?
Isso torna mais desafiador a transmissão nos enlaces sem fio. Tipos de enlace de rádio. A gente tem enlaces de micro-ondas, que pode atingir 45 megabits por segundo, as redes locais sem fio, na ordem de centenas de megabits por segundo, redes de longa distância, como a gente viu, 4G, se aproximando de algumas dezenas de megabits por segundo, e ainda existe os enlaces de rádio satélite, com canais de até 50 megabits por segundo. Existe um grande atraso de propagação, né, porque o sinal tem que sair daqui da Terra, ir para o satélite e voltar para a Terra, na ordem de 270 milissegundos, fim a fim. Tá? Alguns satélites têm a capacidade de ser estacionário em relação à Terra, então ele está sempre cobrindo a mesma área do globo, e outros que têm baixa altitude e eles ficam girando, né, em volta da Terra. Tá? Essas soluções com base em satélite são alternativas para onde a gente não tem uma boa rede de acesso. Né? Então, em algumas situações, você só consegue conectividade utilizando satélites. Tá? Beleza. Então, a gente conclui a nossa aula de hoje, né, essa primeira aula, onde a gente discutiu o que é a internet, uma visão superficial, né, objetiva, dos seus componentes, serviços, né? Discutimos um pouquinho a borda da rede, que são os sistemas finais, redes de acesso, algumas características, né, dessas tecnologias de acesso, e na próxima aula a gente continua discutindo o núcleo da rede. Tá? Um abraço, até lá.